Seja muito bem-vindo ao Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje convido você a explorar o essencial sobre indicadores de desempenho ou KPIs. E antes de mergulharmos no conteúdo, eu gostaria de pedir a você que curta esse vídeo e se inscreva no canal. A sua participação com estas ações simples é fundamental para continuarmos trazendo mais conteúdos como este para você. Conto muito com a sua ajuda, ok? E agora vamos lá. O que são indicadores de desempenho e, como o nome sugere, o que é que eles indicam? Indicadores de desempenho, ou KPIs, são métricas utilizadas para avaliar o sucesso de uma organização ou de um projeto específico em atingir seus objetivos. Quando trabalhamos utilizando indicadores de desempenho, algumas coisas muito importantes são possíveis. A primeira delas é visualizar objetivamente o desempenho da organização ou, como foi dito, de um projeto específico. Os indicadores fornecem uma visão clara e quantificável do progresso, permitindo que você veja exatamente como está indo. Em segundo lugar, trabalhar com base em indicadores permite monitorar o progresso de um objetivo. Ou seja, os indicadores ajudam a acompanhar o andamento de metas específicas, sinalizando se você está no caminho certo ou precisa fazer algum ajuste. O terceiro ponto é embasar a tomada de decisão. Com dados concretos, suas decisões se tornam mais assertivas e estratégicas. O gestor consegue, por exemplo, direcionar esforços para onde são mais necessários, evitando assim gastos desnecessários de recursos em geral. Eu trouxe uma analogia para expor para você como o trabalho com indicadores funciona na prática. A analogia faz referência a sinais ou placas de trânsito. Nesse caso, imagine que os indicadores de desempenho funcionam como esses sinais ou placas que encontramos ao dirigir nas rodovias e avenidas. Assim como esses sinais ou placas sinalizam se estamos no caminho certo, nos orientam a fazer ajustes ou nos alertam sobre possíveis obstáculos, os indicadores de desempenho justamente indicam se você está no caminho certo para atingir seus objetivos estratégicos. Agora veja um exemplo desta analogia. Imagine um homem com um caminho a ser percorrido. Este caminho representa o percurso de uma busca por uma meta, que neste caso, como você visualiza aí, é alcançar 100 mil em vendas de um determinado produto, o produto que a gente chama aí de produto Y. Esta busca acontece em um período determinado, que como você vê aí, é janeiro de 2024. Nesse caso, podemos nos perguntar, qual é o indicador? O indicador é vendas do produto Y. E qual a meta ou objetivo a ser alcançado? Como você viu aí, é 100 mil em vendas desse tal produto Y. E qual o período de avaliação? Janeiro de 2024. Pegando esse exemplo como referência, como saberemos se objetivamente houve sucesso nessa busca? Isso é bem simples. Ao fim do período, ou seja, ao fim de janeiro de 2024, se o resultado alcançado for igual ou maior que 100 mil, houve sucesso. Agora, se o resultado for menor que 100 mil, não haverá sucesso, apenas aprendizado. Pelo menos é o que se espera. Inteligentemente, para lidar com essa situação, esse senhor pensou o seguinte: eu vou dividir este mês em 4 partes iguais, que aqui a gente vai chamar de ciclos, e vou perseguir 25% da meta em cada parte, em cada ciclo. Dessa forma, eu não deixo para olhar se o resultado foi alcançado somente no fim do mês. Essa, eu já adianto para você, é uma estratégia muito boa para lidar com indicadores. A gente tem um período para buscar uma meta, a gente pode dividir esse período em períodos menores e, da mesma forma, dividir essa meta proporcionalmente entre esses períodos para que a gente persiga essa meta proporcional dentro de cada período para, ao fim de tudo, a gente alcançar a meta global. Mas vamos voltar ao exemplo. Digamos que no primeiro ciclo ele atingiu 8% da meta, mas nesse caso, como a gente viu, ele planejou alcançar 25%. Automaticamente, ao olhar para essa situação, um sinal ou uma plaquinha surge para esse senhor. E essa plaquinha indica que ajustes são necessários. A estratégia que ele está seguindo para alcançar essa meta não está sendo efetiva. O indicador, desse caso, mostra que o desempenho está abaixo do esperado. E claro, se continuar dessa mesma forma, o progresso nos próximos ciclos não levará esse cidadão ao sucesso. Em suma, nesse caso, olhando para essa situação como um todo, ele chega à conclusão de que precisa tomar uma decisão rápida, ou então, como já foi dito, ele não vai ter êxito aí nessa busca no final de tudo. Avançando um pouco, já no segundo ciclo, após a ação dele, o indicador atingiu 32%. A essa altura, ele já deveria ter alcançado no mínimo 50%, né?
Afinal, ele dividiu o período como um todo em 4 ciclos. Se a gente está falando de 2 ciclos, ele deve ter alcançado pelo menos 50%. Olhando para essa situação, a gente conclui que as coisas realmente não estão boas, né? E eis que surge um novo sinal para esse cidadão. Agora é necessário mudar a direção. A gente já olhou um ciclo, não deu certo, tomou uma decisão, mudou a estratégia e no segundo ciclo as coisas também não deram certo, então é necessário aí tomar um rumo diferente. É isso que o indicador, entendido como uma plaquinha desse momento, sinaliza para esse cidadão. Eis que, agindo com base nessas informações, ele chega no terceiro ciclo alcançando 72% da meta acumulada. A gente já pode dizer que foi um avanço excelente. Então, a visualização do desempenho de forma objetiva, o monitoramento do progresso e a tomada de decisão de forma tempestiva possibilitaram então que esse cidadão mudasse o cenário do seu indicador. Ele chegaria no terceiro ciclo bem perto dos 75% programados e a placa, o sinal, o indicador mostra para ele agora que esse é um bom caminho. Ele está indo no caminho certo, mas a gente ainda pode dizer que há um obstáculo à frente. A situação estaria totalmente controlada se ele tivesse chegado nos 75%, né? Mas como ele chegou nos 72%, a gente pode dizer, há um obstáculo ainda para superar. E superando esse obstáculo, ele poderá bater a meta no último ciclo. Finalmente, no quarto ciclo, como a gente pode ver aí, né? Sucesso, ele atinge 102%. O obstáculo foi superado, a meta foi atingida e o sinal que aparece para ele agora é seguir em frente. O caminho é esse. Em outras palavras, nesse momento aí, o indicador, tal como uma placa, sinaliza que ele está no caminho certo. É dessa forma que funciona o trabalho e a gestão orientados por indicadores de desempenho. A princípio, pode parecer algo complexo, mas na verdade, como a gente viu aí, é bem simples. Ademais, eu deixo aqui um ponto importante. A prática constante desse ciclo de visualizar o resultado do desempenho, monitorar o progresso e tomar decisões baseadas no que os indicadores sugerem, vai te levar a resultados mais assertivos e consistentes. E uma notícia boa para você também. Com o tempo, você vai desenvolver a habilidade de identificar rapidamente os sinais que indicam se você está no caminho certo ou se são necessários alguns ajustes. Isso vai ajudar e até garantir que você e sua organização alcancem os objetivos estratégicos de forma eficaz e eficiente. E bom, gente, é basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você compreender o funcionamento básico do trabalho orientado por indicadores de desempenho. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema. E se tiver dúvidas ou algum ponto a complementar, comenta aí embaixo que vamos interagindo. Mais uma vez eu reforço que a sua participação com estas ações, por mais simples que sejam, é fundamental para que a gente continue trazendo mais conteúdos como este para você. E no mais, agradeço por você ter chegado até aqui, vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá, muito sucesso aí com a sua rotina lidando com os seus indicadores de desempenho. Forte abraço e até mais!